E eu acho que é aí que está o grande problema. Porque a gente vê, né, vê o movimento feminista nas pautas, vê o movimento negro nas pautas. O problema é na demonização, que eu acho que atrapalha, coloca uma coisa na frente da visão. Porque, por exemplo, comigo, eu sou rapper, sou MC e já fiz muita letra machista, homofóbica, que eu achava que era normal, deboche, porque assim, aquela coisa, não, mas pô, eu tenho amigos gays, um dos meus melhores amigos é gay e tal. E, e aí quando eu comecei a ser cobrado, não foi de primeira que eu refleti. Eu comecei a enxergar essa coisa da escuta, comecei a ouvir pela reflexão. Porque de primeira eu tinha aquela coisa também de, putz, lá vem esse pessoal encher o saco, sabe? Putz, lá vem essas feministas. E aí uma menina falou assim, ó, tá vendo essa letra aqui sua? Isso aqui não é da hora, né? E eu, não, mas pô, que na verdade Que merda, você pensou, né? eu quis fazer uma piada. Era uma letra que era assim, ó, que era uma piada do Hermes Renato, do Gil Brother, que é um personagem que é Sim. doidinho e tal. Me lembro. E eu peguei a fala dele e coloquei na minha letra. Conversa de puta, Deus não escuta. E uma menina falou assim, isso aqui não é da hora, porque você tá falando mal, deixa as minas, deixa as putas, deixa elas e tal. E eu falei, pô, mas foi só uma piada. Ah, mas é uma piada. E eu falei, e nem é minha a piada. Mas mesmo assim, eu tô reproduzindo uma coisa e tal. E aí, a partir daí que eu comecei... Mas não foi de primeira que eu falei assim, não, então não vou mais fazer essa... Não vou mais cantar essa música e tal. Demorou um tempo para eu refletir e enxergar em outras coisas e falar, bom, se elas estão reivindicando uma coisa, não é só chatice, não é implicância, né? Alguma coisa tem, alguma coisa fere elas, do mesmo jeito que alguma coisa me fere também, Claro. com racismo ou com o que seja. Então, às vezes esse gap demora a vida inteira. Às vezes o cara no fim da vida que fala, nossa, é mesmo. Ou nunca acontece, Ou nunca. né? Por isso que esse ouvir a escuta, o prestar atenção, o respeitar, aprender com o outro, etc., é importante. Mas também tem coisas que são, entre aspas, à força, são conquistadas e que vão arrastando e que aí causam um movimento e uma transformação em que a sociedade precisa acompanhar, entendeu? Porque só esperar a consciência do opressor a respeito de algo não é mais lento o processo. Mais lento, né? Porque a pessoa está dotada ali, gozando dos privilégios que aquela condição de opressão dela lhe oferece, né? Então, por isso, daí é a coisa do movimento, né? Do movimento feminista, porque é o arrancar o direito, é o questionar, é o se organizar para modificar aquela estrutura de sociedade. E aí se arrasta, a sociedade vai se moldando de acordo com aquele novo direito, política pública ou conceito, né, arrancado. E eu vejo como é uma coisa de referência também, porque eu precisei justificar com referências, né? Que eu falei, acho que eu não quero fazer mais essa letra, não quero mais cantar essa música ao vivo. Agora, o problema do MC, do rapper, que é isso, gravou, tá no mundo, não tem como controle, recolher, falar, então, é verdade, né? Alguém salvou em algum lugar e já era. Então, o máximo que eu podia fazer era, bom, não vou mais fazer ela ao vivo. Sei eu que vou induzir, né? E outras. E aí, minha atitude foi mudando assim. Às vezes, em alguma postagem, alguém escrevia uma coisa que eu tinha escrito, que eu tinha cantado, que era, por exemplo, tem uma letra que eu falo assim, larga de ser bicha e coloca o tênis na lixa. Que colocar na lixa, na expressão do skatista, é você colocar para andar de skate, porque ele vai rasgar e vai lixar, vai moer o tênis. E eu nem tinha pensado quando eu falei, tipo, larga de ser bicha. Era uma expressão que a gente cresceu falando isso, né? Mas por quê? Qual o problema, né? De ser bicha é ser mais fraco, é ser... E aí, quando alguém comentava assim, aí eu já pontuava, falava, então, essa letra aqui não é da hora, mas eu não faço mais, então... E aí, nessas pequenas coisas. Só que, quando falavam, por que você não usa mais, você não faz mais? Por quê? E aí eu não tinha muito como argumentar, e aí eu tive que procurar uma referência. Eu falava assim, Mano Brown não faz mais algumas letras, ele se arrependeu de algumas letras lá, Criolo mudou letra. É mesmo. Né? Letra parte transfóbica ali. Então eu tive que pegar essa justificativa de alguém maior e falar, tá vendo? Eles fizeram.
E nós homens, ficam buscando isso e às vezes nem encontra tanto. Né? Talvez se tivesse mais referência, não sei. O rap ainda é muito machista, homofóbico, né? E... Eu acho que isso leva a gente de volta para uma coisa que eu falei ali atrás. E aí eu vou usar um exemplo que eu acho que fica melhor para a gente conseguir discutir. Porque aquilo que eu estava falando do exagero. Porque é o seguinte, a cada momento, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, surgem grupos específicos com pautas específicas e para tentar mudar a sociedade de acordo com a sua visão de mundo. Então, quer dizer, você tem hoje aí um sem número de grupos específicos que querem fazer valer aqueles seus direitos específicos que eles descobriram como um direito e estão lá brigando. Então, quer dizer, você tem aí um monte de gente reunida em pequenos grupos gritando por seus direitos específicos. Uma sociedade, ela não pode ser controlada por esses grupos. Ela precisa ser dinâmica a ponto de equilibrar as demandas dos grupos específicos com aquilo que a própria dinâmica da sociedade e a própria realidade abarca. Vou dar um exemplo que é uma discussão sempre presente, voltando à questão do machismo e do feminismo. Então, existe uma discussão muito interessante e que sempre é um tabu em relação àquilo que... se existe uma tendência natural no homem e na mulher de fazer determinadas coisas. Então, o homem é mais dado a lidar com coisas e as mulheres são mais dadas a lidar com pessoas. Então, existe um componente aí genético que se mistura à cultura, que faz com que a gente não tenha os mesmos gostos, não tenha as mesmas visões de mundo, etc. e tal. Quando você passa por uma discussão mais dentro, por exemplo, do movimento feminista, dificilmente uma feminista vai admitir isso. Porque ela não vai admitir que existe uma diferença natural entre o homem e a mulher. Então, essa discussão, ela acaba ficando num cabo de força, né, que aí uma feminista nunca vai admitir que existe essa diferença, ainda que ela se prove genética, porque existe um motivo para ela, que é um motivo específico, dentro do grupo em que ela está inserida, que faz com que ela bata ao pé de que essa questão é meramente cultural. É aí que a discussão fica travada. Então, quer dizer, para cada demanda específica, existe a sociedade para tentar equilibrar essa demanda específica com o que a própria realidade e abarca. Porque se a gente se deixar levar por cada demanda específica que existe, eu acho que a sociedade se implode. Como é que vocês veem isso? Bom, primeiro, sobre esse primeiro tema, eu tenho dificuldade de ser só analítica, assim. Por exemplo, algumas feministas não vão admitir, não sei, entender que alguns elementos são, sim, constitutivos, né? Do homem, da mulher, sim, ou mesmo elementos genéticos. Eu acho que quando você tem um elemento, por exemplo, que é biológico, vamos supor biológico, a capacidade reprodutiva, por exemplo, tá bem, mulheres que nascem mulheres, aí eu vou dessa designação, porque existem mulheres trans, né? Mulheres que nascem mulheres podem, ou homens trans, podem gerar uma vida. Isso é um elemento biológico intransponível, pelo menos por hora, e que acarreta, visível, e que acarreta elementos muitos na sociedade, inclusive desigualdades que são apropriadas pelo machismo. Por exemplo, os cuidados com o bebê nos primeiros meses de vida. Tá bem, tem um peso da mulher muito grande nessa criação, porque é um recém-nascido que a ciência indica que os 3 primeiros meses ele precisa estar aqui agarrado na mãe, porque tem o elemento uterino, do cheiro, do coração, do batimento cardíaco, da amamentação, que só a mulher pode, né? Nessa Constituição pode fazer. Mas não é por isso que o homem não tem um papel também fundamental e dispensável para a sobrevivência deste ser vivo de 3 meses. Seja garantindo água para a mulher amamentar, que ela esteja alimentada, que bote o bebê para dormir. Então, ele tem muito trabalho também para fazer. Tem trabalho que só a mulher pode fazer, mas tem trabalho que o homem tem que fazer também. Mas com o machismo, o que acontece?
a mulher acaba fazendo... Tô generalizando, fazendo de uma forma meio grotesca até, mas a mulher acaba fazendo tudo. Ela cuida da própria alimentação, cuida da alimentação do filho, ela busca água, ela cuida... E aí tem um outro elemento que é institucional, que também é do machismo, que é quando há licença maternidade, porque aqui a gente está falando de trabalho formal, a maioria das pessoas não tem licença, não tem nada, não tem, né, nenhum tipo de direito, relação trabalhista. Quando há licença maternidade, as mulheres têm 4, ou se são servidoras públicas, 6 meses. Os homens têm 5 dias. Então, é institucionalizado que é da mulher que se vira e cuidar desses 6 meses. Mas não é. O que justifica essa diferença? É a lógica de que é responsabilidade única e exclusiva da mulher o cuidar do bebê. Estou dando um exemplo. Tem um aspecto biológico, tá bem? Mas o aspecto biológico ele é apropriado pelo machismo para justificar e aí fica irracional. Não é genético, não é biológico. É o machismo que faz as coisas serem assim. Mas então, por isso que eu quero dizer que eu não sei ser só analítica. Eu estou justificando, defendendo, na verdade, essa figura que você criou da feminista, entre aspas, fanática, né? Que... aponta que tudo há um machismo. Porque se você for cavucar, tem sim, entendeu? É isso que eu quero dizer.